Então, as novas possibilidades narrativas foram oferecidos em particular pela fotografia e pelo cinema. No início, devido às suas deficiências técnicas, o cinema não pôde explorar a tradição sutil narrativa romanesca, mas debruçou-se sobretudo sobre o fascínio das imagens e das paixões primárias. Do outro lado, introduziu uma reflexão visual sugerida pelas técnicas dos cortes e da montagem. Muito rapidamente, entretanto, o cinema mais moderno, né, o cinema com som e cor, incorporou as técnicas mais sutis da narrativa do século XIX. Acrescentou a simultaneidade do visível à análise dos processos simultâneos, separando, né, como se fossem lâminas num experimento biológico, né, diferentes aspectos de um mesmo acontecimento, de um mesmo fato. Evidenciou, ou melhor, explicitou, assim, o cinema, diversos modos de ver o mesmo fato, né, desdobrando esse mesmo fato em diferentes versões. Isso foi um dos traços marcantes do cinema do século XX, em particular do cinema recente, né, que brinca com isso constantemente. Eu vou rapidamente falar ainda de Kurosawa, mas isso é um dos fatos que é apenas um desdobramento com meios mais novos da essência própria da arte, que trabalha sempre com a diversidade dos modos de ver e a impossibilidade de julgar simplesmente ou decidir simplesmente. Então, eu vou dar um exemplo para problematizar um pouco uma abordagem demasiadamente ingênua que eu observo muito nas minhas discussões com filósofos muito profissionais ou juristas muito empenhados na explicitação, né, das benesses da disciplina jurídica. Então, na tragédia Antígona, que sempre é um ponto de referência para os juristas, muitas vezes é esquecido que Creonte acumula três funções jurídicas diversas, né? Ele é patriarca, déspota da sua família, ele é general, ele é regente, e, portanto, seu decreto prende Antígona de maneira totalmente obrigatória. E Antígona admite, né, no seu primeiro confronto com Creonte, que ela sofre esse decreto, que a prende, em princípio, e que ela agiu deliberadamente contra esse decreto, e que, além disso, né, nós não podemos esquecer que Sófocles fez com uma certa deliberação esse truque de mostrar que Antígona a todo momento fala, age como uma rebelde, como uma insolente, como uma transgressora acharneira, né, realmente obstinada, levemente necrófila, e Sófocles insinua também deliberadamente suas paixões incestuosas. Mesmo assim, paradoxo estético, paradoxo artístico, ela aparece para nós bela e amável. Todo mundo ama Antígona muito mais do que Creonte. Por quê? Não se resolve nada no universo da arte responder como os juristas normalmente respondem. É claro, ela defende, ela encarna, de certa forma, o direito natural. Isso seria uma maneira de realmente passar por cima da arte, né, da delicadeza da obra de arte, como um rolo compressor, e anular, né, aquilo que é de artístico nessa tragédia. Né? Por mais que isso possa ser útil, né, para os alunos, né, compreenderem, né, que o direito tem certas vantagens. Então, o direito natural nessa tragédia é apenas um dos elementos, um elemento muito pequeno ao lado de outros elementos que, no seu conjunto, na verdade, narram a impossibilidade de pôr em ordem um conflito, a impossibilidade de encontrar uma solução viável. Nenhum jurista, nenhum dos participantes dessa tragédia, nenhum dos personagens dessa tragédia poderia encontrar uma solução viável. O que importa nessa tragédia é
do ponto de vista artístico, e reconhecer que ela poderia ser contada com 4 roteiros diferentes, exatamente como as obras de arte modernas, exatamente como filmes recentes que contam a mesma história em 3 versões, o filme de Kurosawa, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Então, por que eu menciono isto? Porque eu, evidentemente, vindo da arte e da literatura, acho que a arte pode fazer uma grande contribuição para o direito, mas não a contribuição de exemplificar o que nós queremos, né, de antemão que ela diga conceitualmente. A arte pode nos incomodar, ela pode nos inquietar, ela nos pode revelar os riscos que correm os homens em geral, as pessoas todas, a humanidade e inclusive os juristas. Ela pode desestabilizar certezas, ela pode instigar a pensar melhor e a pensar com mais sutileza, mas ela não vai nos dar soluções, ela não vai exemplificar princípios do direito. Isso já, os artistas, os grandes artistas do século XX já ridicularizaram esse tipo de abordagem, inclusive dentro dos debates do direito, né? O Robert Musil dedica longos capítulos a esses intermináveis diatribas entre o direito natural e as diferentes teorias do direito, Pufendorf e companhia. Então, se a arte e se a literatura e se o cinema têm alguma vantagem, é que todas as formas artísticas elas podem abrir um outro espaço, eu diria até um outro estado de mente e alma, no qual nós podemos suspender por um momento os nossos projetos, as nossas obrigações, as nossas ideias fixas também, né? O hobby horse que nos leva a compulsivamente repetir sempre os mesmos erros, né? Porque a arte tem a capacidade de emborcar o nosso olhar, né? Isso é uma expressão do Musil, né? A arte ela tem essa capacidade de nos encantar ou de nos apavorar de tal maneira que nós entramos numa redoma, né? Num outro estado no qual nós vemos o mundo tal como ele também é, né? Nós vemos ele horrível como ele é, nós vemos ele maravilhoso como ele também é, e nós nos sensibilizamos por determinadas coisas que na vida comum deixaram de nos sensibilizar. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a arte pode fazer, e eu só vou rapidamente mencionar alguns aspectos do filme do Kurosawa, Rashomon, que é uma espécie de desdobramento moderno dessa complexidade que eu comentei em Sófocles, que fica muito escondida, muito secreta, muito camuflada, né, numa narrativa textual extremamente complicada, né, enquanto Kurosawa puxa isso para a frente, né, e nos mostra 3 histórias diferentes, 4 histórias diferentes que são inconciliáveis uma com a outra.